interessante, acho importantíssimo essas propostas fora, fora das redes hegemônicas, né, de produção de jornalismo. Eu sou Luiz Carlos Albano, eu sou formado em História aqui pelo campus de Picos, da UFP, da Universidade Federal, e desde 2015 eu estou pesquisando um sujeito chamado Leonardo Castelo Branco, né, a partir justamente de um grupo de pesquisa que a gente tinha, que era no PEDOC, que ainda existe, né, mas eu não faço mais parte. E numa dessas reuniões do no PEDOC, o professor Maírton chegou com um texto do Leonardo que eu até então não conhecia, né, e eu acho que é sintomático de boa parte da população do Piauí não o conhecer. E o texto era escrito em 1835, eu acho, e dizia que provava a existência de Deus pela verdade, da religião católica, pela história e pela filosofia. E aquele chocou a gente, assim, né? Como é que o cara... E refutando um autor francês, né? Aí a gente fica assim, como é que o cara no Piauí do século XIX, porque a gente vem de uma tradição de dizer assim, que o Piauí é um espaço atrasado, né? Intelectualmente, e ainda mais no século XIX. É um espaço assim, isolado, desconectado do resto do mundo. Aí isso causou um impacto na gente, em mim. Eu manifestei interesse ao professor Maíto, disse, eu quero pesquisar isso. Né? E aí daí nasceu esse interesse nessa pesquisa. E aprofundar no sujeito Leonardo me levou a muitas outras coisas, inclusive esse itinerário da independência, agora. Né? A minha pesquisa de mestrado, bom, aí eu terminei a graduação estudando o Leonardo, né? Minha monografia foi sobre ele. Ingressei no mestrado inicialmente na Fiocruz, no Rio de Janeiro, mas não consegui me adaptar muito bem à cidade do Rio de Janeiro, então acabei não terminando lá, mas voltei para Teresina e estou terminando agora no programa de Ciência Política da UFP, né? Então, assim, foi essa motivação inicial a partir do Leonardo que me levou a chegar até esse itinerário da independência agora. E é engraçado como as coisas vão acontecendo, porque a pesquisa não era sobre independência, né? A independência é só uma fase do Leonardo, do sujeito. Mas o contexto desse ano e algumas leituras que eu fiz me deixaram, assim, pensativo. É sobre isso, por enquanto. E aí, nesse teu processo aí, né? Como é que tu chega nesses outros sujeitos, né? Que não... Porque tu, pelo que tu tá falando, tu começa a partir do Leonardo, né? Sim, Como é que tu chega nesses outros sujeitos aí, que tu tá chamando de mestiços, corcundas, né? sim. Desde o começo, pelo menos na graduação e no mestrado, eu tinha a ideia de que não seria um trabalho biográfico sobre o Leonardo, né? Eu ia estudar a sua trajetória, mas consequência de estudar uma trajetória é chegar a outros sujeitos, porque esse sujeito ele teve uma rede de contatos, né, e de conexões que possibilitaram a ele fazer o que ele fez no século XIX, que foi, por exemplo, deixar o Piauí para não só pela luta das independências, mas depois na Confederação do Equador, e ele é preso novamente em 1824, né? E depois ele inicia uma série de viagens no Maranhão, Bahia, Pernambuco, Ceará, e vai parar em Lisboa, como ele mesmo diz, atrás de conhecimentos que ele não conseguiu aqui, né? E para fazer isso, logicamente, ele teve que construir uma rede de contatos com outros sujeitos. Então, naturalmente, no decorrer da pesquisa, esses sujeitos vão surgindo. Na independência, que sujeitos são esses? É o João Cândido de Deus e Silva, Simplício Dias, que tiveram um contato mais próximo com eles, né, como é colocado pela historiografia, e como a documentação também sugere, mas muitos outros oficiais. Inclusive, é uma deixa que eu coloco na minha própria dissertação, porque é uma pesquisa que demandaria muito mais fôlego, de conseguir rastrear esses outros sujeitos
menos citados pela historiografia, né? Como oficiais cearenses que tiveram contato com ele, mulheres. Uma questão que me toca muito, e que eu ainda não sou capaz de responder, e creio que também é muito difícil, porque não há documentação, é sobre a própria esposa do Leonardo, né? Porque ele é um cara que sai de casa e vai ganhar o mundo atrás de conhecimento e atrás de suas lutas políticas, mas ele deixa, tomando de conta, administrando a fazenda dele, a esposa, né? Com os filhos. E ela é bem sucedida, porque quando ele volta, ele ainda tem a fazenda dele, né? Então, esses sujeitos vão surgindo, as próprias fontes vão encaminhando, né? Quando ele vai para Lisboa, ele fica na casa do ministro plenipotenciário do Império do Brasil, que é o Vasconcelos de Drummond, um sujeito importantíssimo para o Brasil no século XIX, né? Tá ali conectado com toda a intelectualidade luso-brasileira. E aí daí você vai tirando as mais dessas conexões, você vai percebendo nos próprios escritos dele uma influência muito grande do João Cândido de Deus e Silva, desde a independência, porque são discursos muito próximos, né, em relação ao direito natural das coisas, de propriedade privada, enfim, e a própria justificação da independência, de dizer que eles não estavam quebrando, porque antes de qualquer movimento de independência, aqui no Piauí se jurou as bases da Constituição Portuguesa, né? E aí o questionamento dos portugueses era o seguinte: como é que vocês juram uma coisa e agora estão lutando contra, né? E eles vão formular exatamente essa justificativa. Nós não estamos quebrando nenhum juramento, porque quem descumpriu o juramento foram vocês, os portugueses. Lucas, eu tô seguindo aqui as perguntas, mas se tu tiver alguma questão, tu vai colocando aí também. Tranquilo, amigo. Aí, assim, Luiz, eu fiquei me perguntando, assim, eu não consegui ler todo o mas tu até me mandou o texto da tua dissertação, né? Não sei nem se tu autorizou aí, mas ele me mandou. E eu li, eu não consegui ler tudo, mas eu já li uma parte, né? Sim, E tem um momento em que tu fala assim, né? Que a participação dos negros e dos indígenas foi muito importante nesse processo da independência do Piauí, né? E, inclusive, de escravizados da família do próprio Leonardo, né? Que é quem, de alguma forma, te conduziu a chegar nesse processo, né? E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Primeiro, qual foi o papel que esses povos tiveram, né? Escravizados e indígenas no processo da independência, né? E como que se isso para o Leonardo em algum momento foi alguma contradição, assim, não sei, né? Como é que ele lidava com isso, né? Dos próprios escravizados estarem também ativamente nesse processo, né? sim. Eu acho assim que é uma coisa muito. O que eu percebi analisando a documentação, porque como foi que se deu o processo de escrita da minha dissertação? Quando eu resolvi o tema, eu fui buscar quase tudo que já tinha sido escrito sobre, né, sobre as independências na historiografia piauiense. Então eu li Abdias Neves, eu li Odilon Nunes, Monsenhor Chaves, o Bugija Brito, todos os autores clássicos que escreveram sobre o tema. Depois que eu fiz isso, eu fui lá no Arquivo Público do Piauí, peguei toda a documentação que esses autores utilizaram, né? Eu digitalizei 7 livros numerados, mais alguns sem numeração e mais outros que são fora da coleção Independência. Só aí me totalizou 1.600 imagens de documentos que eu fiz o trabalho de transcrição, de leitura, de catalogação, fichamento, e interpretação para utilizar na dissertação, né? O que eu vi foi o seguinte: nada nessa documentação totalmente inédito. Um ponto ou outro ali ninguém nunca tocou, né? Mas não existe nada inédito nessa documentação. O que é inédito? É perceber na construção desses documentos o que esses outros autores não perceberam. Porque o que é muito nítido em toda essa história é que as independências do Piauí foram construídas por negros e por indígenas.
você tem aí uma rede de comunicação que dependia exclusivamente dessas pessoas, né? Uma particularidade do Piauí é que as independências tomaram o espaço da província todo, desde Parnaíba até o extremo sul do estado, né? Todas as principais vilas, com distâncias enormes de uma para a outra, especialmente de Parnaíba até a última do extremo sul, elas estavam inseridas nesse contexto. E isso demandava uma rede de comunicação que levava tempo, né? Exigiam que existissem pessoas dispostas a estar servindo de correio mesmo, né? E eram essas pessoas, principalmente negros escravizados, como é o próprio caso da família de Leonardo. Inclusive, ele foi preso carregando uma proclamação que ele escreveu e que ele mandou o negro escravizado deixar lá com o principal dos índios do Maranhão, né? E é nessa ocasião que ele é preso com outras pessoas, com outros mestiços, como a documentação coloca. Então, assim, eu acho que o professor João Paulo Costa já conseguiu demonstrar claramente que o indígena é parte essencial disso aí. Agora, a questão do negro escravizado, e não só do escravizado, mas das pessoas mestiças, como eu coloquei no título, é exatamente essa. Nós estamos tratando aqui de uma sociedade que era pelo menos 50% de mestiços, né? Eu peguei uma documentação muito interessante de registro de passaporte de 1819 a 1830 e pouco, ou seja, pega esse período das independências, né? E é muito interessante porque é um registro oficial, e como é um pedido de deslocamento, eles fazem uma descrição muito fiel da pessoa, inclusive com as características de cor, né, de raça. O que se percebe a priori é que, por exemplo, a cada 3 registros de pessoas brancas pedindo licença para ir tratar de comércio com o Maranhão, existem mais de 10 de negros, mamelucos, de pardos, é, de cabras. Teve uma classificação que eu achei interessantíssima, que é de homem quase branco, né? Ou seja, é uma pessoa que está ali, que não é branca, mas que devia ter alguma condição financeira muito boa, né? E aí foi classificada nesses termos assim, procurando branqueá-lo, né? E são termos que, apesar da variação, se você juntar tudo, dá uma coisa só, que são mestiços, né? E inclusive muitas mulheres negras tratando de comércio também entre Oeiras e Caxias no Maranhão. Então, é uma população mestiça, né? Então, você tratar uma questão das independências, onde houve sim uma participação popular muito efetiva, é você tratar de uma participação popular mestiça, né? Aqui não creio que, muito menos as tropas, né? Porque quem ia para as tropas geralmente era por alistamento involuntário, né? Compulsório, fossem pessoas brancas, não. E, inclusive, outro fator interessante que eu encontrei nessa documentação é que os registros oficiais jamais vão tratar das questões populares como reivindicações justas, né? Então, o que eu achei na documentação foi, eles pegaram o que eles achavam que era fora do contexto oficial das independências, porque o contexto oficial já estava sendo escrito ali, né? Essa coisa do 7 de setembro, da coisa pacífica, do movimento revolucionário, mas não no sentido negativo, no sentido de uma revolução positiva, né, para se diferenciar também do restante da América Espanhola. E aí, desde aí, já tem esse esforço de colocar a manifestação popular, porque as pessoas aproveitaram a ocasião, né, aproveitaram mesmo para questionar a propriedade, né? E aí se registra muitos roubos e invasões, talvez questionando até a propriedade de terra, que era uma coisa muito sensível na província de então. E aí eles pegaram todas essas ações e colocaram num único termo que eu achei na documentação, que é a plebe enfurecida. Então eles não colocavam assim, o povo quer isso, quer isso, quer aquilo. Eles colocavam assim,
plebe enfurecida vai deixar o país em estado de anarquia. E é aí que o povo entra, e aí que os autores clássicos não conseguiram, né? Uhum. E aí tu entende assim que isso aí, por exemplo, aí isso é uma análise que eu estou fazendo assim, eu queria ver se tu concorda. Isso é o que tem em documentos oficiais, né? Sim. Mas se hoje já os documentos oficiais eles já escondem uma série de fatos, né? Imagino que nesse período, né, os documentos oficiais escondiam ainda mais, né, muitos fatos históricos. Então, se dentro desses documentos oficiais você já consegue encontrar, né, essas pistas para dizer da importância da participação dos negros e dos indígenas nesse processo, né, talvez, e aí, claro, talvez não é uma perspectiva do ponto de vista da historiografia, né? Mas de uma análise mais a partir do resultado que tu consegue alcançar, né? É de se imaginar, talvez, que essa participação é ainda maior do que essa que tu conseguiu encontrar dentro dos documentos, né? Não sei se tu concorda com isso. Sem dúvida alguma, porque, e isso eu coloco na dissertação, eu consegui achar muita coisa graças ao mundo da escrita, né? Porque nós dependemos, no fazer historiográfico, nós dependemos de fontes. O mundo da escrita foi muito importante aqui no Piauí, porque é perceptível a preocupação deles nesse movimento de independência, de deixar tudo registrado. Inclusive a comunicação entre eles era feita de forma escrita, né? E através desses negros e desses indígenas que levavam e traziam esses correios. Tem uma documentação interessante que, ao mesmo tempo que eles pedem armas para lutarem, eles pedem tinta, papel e caneta, né? Porque diz que a comunicação uma hora ou outra ia acabar. Aí você percebe justamente a importância da comunicação para esse período. E são essas pessoas que são responsáveis por essa comunicação, os negros e os indígenas, né? Então, assim, para mim, sem eles não tinha acontecido nada, porque se uma luta que estava acontecendo em Parnaíba, o Eiras tinha que dar conta, depois essa luta se desloca para o Campo Maior, onde tem a Batalha do Genipapo, o Eiras continua dando conta, depois vai para Caxias, no Maranhão, que é para onde o Fudié se desloca, e continua intensamente a participação ativa de Oeiras lá, né? Então demanda uma rede específica. Eu esqueci de responder a sua outra pergunta, se o Leonardo achava isso uma contradição, né? A participação. Para ele não era uma contradição, porque a independência nunca passou desse ponto de manter as relações coloniais, né? As independências aqui no Piauí nunca questionaram as relações coloniais, no sentido de manter a hierarquia de raça, né? Então, para ele, eles estavam cumprindo seu papel. Entendi. Luiz Carlos, Sim, em relação a essa questão da comunicação, né? Tem um texto do Luiz Motti, que é um historiador, imagino que sim, conheço. conhece, ele é chamado, o título do texto, né? É A Revolução dos Negros, do Haiti e o Brasil. E aí, logo no início desse texto, ele faz um comentário em relação a essa suposta falta de comunicação, né, que existiria principalmente entre os escravizados da época, né? Mas ele coloca justamente fazendo esse contraponto, que na verdade é o contrário, né, que houve essa sistemática comunicação, né, entre os escravizados de diferentes fazendas e regiões, e eles tiveram essa grande importância mesmo, né, no transporte de informações, vamos dizer assim. E ele faz um comentário que eles também tiveram uma importância no sentido de conectar o Brasil ao mundo, né? E as revoluções que aconteciam no mundo na época. Uma dessas revoluções é a própria Revolução do Haiti, né? Sim, Ele defende que a Revolução do Haiti, né, que foi uma revolução por independência totalmente racializada, né? No sentido que era uma revolução negra por independência. Ele defende que essa revolução ela teve um grande impacto no Brasil. E aí tu comentou também, né, que o Leonardo, ele participou de um momento da Confederação do Equador, não é isso? sim.
Eu tenho estudado um pouco especificamente sobre a Confederação do Equador, mas mais especificamente sobre um sujeito histórico também que participou da Confederação, que é o Emiliano Munduruku. Talvez tu já tenha tido contato com o nome dele durante essas pesquisas, que é um abolicionista, é um homem negro, pardo, que comandava um batalhão, né, que era o Batalhão dos Pardos. E aí, durante a Confederação do Equador, e isso é um fato que é mais noticiado, ligado ao nome dele, né? Ele convocou, né, a sua Hum, tropa e ele saía pelas ruas proclamando um verso né, que tinha essa forte influência haitiana. Eu não lembro exatamente os trechos desse. Era uma poesia, sim, né? E é isso, ele é muito conhecido por isso, porque ele tentava tensionar a Confederação do Equador também para ser uma revolução que puxasse conjuntamente um movimento abolicionista, né? Como é que tu vê essa relação, né, dessas revoluções do mundo, especificamente da revolução do Haiti, influenciando o nosso processo também de independência, né? Considerando isso, né, a participação de pessoas escravizadas, ou então negros libertos. sim. Olha, sem dúvida, nós estamos tratando aqui, nesse período de independência, de um contexto da era do que Hobsbawm chama de a era das revoluções, né? O que estava acontecendo no globo todo eram revoluções. Aqui, especificamente, não existiu, ou pelo menos ninguém encontrou ainda uma documentação consistente que demonstre que se quisesse abolir, né, a escravidão ou qualquer coisa do tipo. Mas que houve influência da Revolução Haitiana, houve porque chegava via Pernambuco, né? Você veja, no Brasil das independências existiam, isso eu coloco na dissertação, dois projetos principais, que era o federalismo pernambucano, né, a unidade a partir do Rio de Janeiro. Isso não significa que o restante das províncias não tivesse um projeto próprio. O próprio Piauí tinha pelo menos três, como eu percebi aí, a partir do João Cândido, do Simplício Dias e do Leonardo. Cada um tinha um projeto diferente. Certamente o restante da população deveria ter outros, né? E por isso que eu coloco o título, desde o título, e tratando durante toda a dissertação, eu coloco as independências no plural, né? Exatamente para destacar a multiplicidade de projetos que não se encerram e muitas vezes não tem nada a ver com o 7 de setembro, nem com a versão oficial de independência, né, que vai sobreviver depois. Mas tudo é questão de perspectiva, porque entre esses projetos de Pernambuco e Rio de Janeiro, o Piauí se colocava não somente entre um e outro, mas também buscando seu próprio projeto, né? E numa visão mais realista, de perceber em qual desses dois projetos poderia encaixar melhor o seu, né? Acabamos ficando com o Rio de Janeiro, mas as ideias que chegavam no Pernambuco chegavam aqui, porque era uma região muito conectada, principalmente através do comércio. É isso que eu procuro demonstrar no tópico sobre o simplicidias, no segundo capítulo da dissertação. Parnaíba, e não só Parnaíba, mas também Oeiras, eram regiões comerciais profundamente conectadas comercialmente com as outras províncias vizinhas, né? E o Evaldo Cabral de Mello coloca que um dos maiores medos de Pernambuco era que a revolução se transformasse numa revolução racial, ao estilo do Haiti, né? Era o maior medo dos senhores de engenho, dos proprietários de terra, enfim, dos proprietários de negros escravizados. Essas ideias chegaram aqui sim, né? E está tudo conectado. Eu acho que é essencial essa perspectiva de entender a conexão, de buscar exatamente de onde é que vem essas ideias, né? Porque elas não surgem do nada, não. Massa. E
O que que o título tu fala, né, do teu trabalho, tu fala mestiços e corcundas, né? Quem são, né, essas pessoas, cada um deles, né? Se tu puder explicar também pra gente. O mestiços, ele na verdade está aglutinando aí, resumindo, todas essas denominações raciais que eu encontrei ao longo da pesquisa dos documentos, né? Pardos, indígenas, pretos, cabras e outras mais que eu não me recordo agora, mas que estão lá presentes no texto. Esses mestiços querem resumir exatamente essa participação popular no que se identificavam com o Partido das Independências, né? Enquanto os corcundas, exatamente a denominação que se criou pejorativa em relação aos portugueses, né? Essa diferenciação, além de colocar a questão também para uma construção racial, eu busquei também colocar essa ideia de construção do outro, né? Porque a partir dos projetos de independências, essas pessoas que antes todas se reconheciam como portuguesas, elas vão começar um processo de construção da imagem do outro, né? Uma construção exatamente com repercussão negativa, de depreciar mesmo. E aí eu uso até um autor chamado Mircea Eliade, que explica que isso é um processo quase religioso, de construir o outro na contradição do eu, né? Quer dizer, eu, dependente, bom, organizado, o outro não, é um espaço do caos, né, do diferente, do desconhecido, algo a ser evitado e expurgado. E é essa diferenciação que eu busco fazer. Nesses mestiços está, inclusive, o próprio Simplício Dias, que é uma grande surpresa para mim, porque em nenhum documento que eu tinha encontrado até então, aliás, nenhuma análise sobre ele que eu tinha encontrado até então, e nenhum desses autores também, coloca o Simplício Dias, que foi um dos maiores responsáveis pelos processos de independência na Parnaíba, pela sua condição da cor parda, né? E a documentação é clara, inclusive vão usar isso contra ele, né? A imprensa do Maranhão vai chamar ele de pardo, filho de mulata, para tentar exatamente tirar a legitimidade dele de falar sobre política, né? Mas, e aí, inclusive, eu coloco na dissertação, é interessante que uma das maiores figuras do Piauí, que concentrou a maior produção comercial exportada do Porto da Parnaíba, é um mestiço, né? É um pardo. E é interessante que essa figura seja parda, que é para representar exatamente qual era a população que a gente estava lidando. Aí eu uso, inclusive, o Luiz Motti, porque ele pega o censo do final do século XVIII, né, já começo do século XIX, para dizer exatamente que, juntando todas essas dominações que existem na documentação, que eu falei, preto, pardo, enfim, cabras e etc., a maior parte é mestiça, né? Você pode juntar todas essas dominações para dizer a maior parte da população do Piauí na época era mestiça. Isso que tu falou aí do Simplício, né, me remete a uma outra questão, né, porque hoje, quando a gente vai falar sobre a questão do racismo, né, e do racismo estrutural, a discussão é, né, o racismo, claro, ele afeta de uma forma muito mais violenta, né, as pessoas que são mais empobrecidas, né, mas ele também não se, ele também está nas pessoas que têm uma condição financeira maior, né, empresários negros, políticos negros, né, também de alguma forma, né, sofrem com racismo, né. E aí eu acho que e aí isso a gente tu tá mostrando para mim assim que isso não é uma coisa de recente, né. Então se lá, né, no século XVIII, esse 19, 19, né, isso. o fato dele ser pardo, né, já era utilizado contra ele para tentar deslegitimar, né. Então embora ele representasse uma elite, né, no Estado, mas ele também foi vítima de racismo, né? Sim, e esse discurso surge exatamente quando ele rompe com a administração portuguesa, né? Anterior à independência, eu tive acesso a muitos documentos que tratam dele, as pessoas
Inclusive, tem alguns documentos de pessoas que não gostavam dele, que queriam que a coroa tomasse alguma providência, porque ele tentava subornar as autoridades, enfim. Mas em nenhum momento essa questão é tocada, né? Porque ele tinha a influência, o poder econômico, enfim. Mas a partir do momento que ele rompe, aí sim o jornal utiliza disso, né? E utiliza inclusive para dizer que ele não era filho legítimo, mas e aí depois eu encontrei uma documentação do pai dele tornando filho legítimo, já com as, porque isso era uma preocupação, né, na sociedade portuguesa de então. Mas é isso. E levanta inclusive outra questão que você fez, que é das contradições, né? Porque o Simplício Dias na condição de pardo, mas ele estava numa posição socio, socioeconômica superior. Ele, segundo alguns relatos de viajantes, possui mais de 1.500 escravos que foram utilizados na luta de independência, né? Mais de 1.500 escravizados. Isso é um esforço que eu estou tentando fazer, de trocar a denominação de escravos para escravizados. A luta é só contra o costume mesmo, mas não vou pegar a prática. É isso. E aí tu percebe essa participação, né? Voltando um pouco aí para a participação desses povos, né? Indígenas, escravizados, pardos, enfim, como tu achou aí nas denominações. Tu entende ela, porque tu me falou muito desse fazer da comunicação, né? Entre as cidades, tudo. Mas tu entende isso como a participação deles, né? Como uma participação ativa nesse processo de independência, ou mais como uma participação passiva, né? Então, eu estou atendendo aqui ao que não sei como era a nomenclatura na época, né? Não era patrão, mas era outra coisa. Mas eu estou atendendo só a uma ordem que eu recebi para levar esse documento, para levar essa comunicação, né? Ou houve, assim, algum processo de uma participação ativa, assim, ou tu entende isso como uma participação ativa já no processo? Não, foi uma participação ativíssima. Ó, os indígenas já está, inclusive, provado aqui no livrinho do professor João Paulo Costa, João Paulo Peixoto Costa, que eles aproveitaram das legislações da época para conseguir alguns privilégios, né, como posse de terra, né, participação ativa na vida política. Eles, inclusive, formavam câmaras, né, nas vilas de índios, isso no Ceará, mas também no Piauí. Eu acho que, para um escravizado ou um negro livre da época, eles estavam vivendo um tempo de guerra, um tempo excepcional, né? Então, o fato deles levarem essa comunicação, e não só porque eles lutaram também, né? A documentação demonstra claramente isso. Em Valência, eu encontrei um documento interessantíssimo, que em Valência existiu um batalhão só de negros livres, né? Pessoas pretas libertas, né? Eles tinham a opção de fugir, né? Eles tinham seus próprios anseios, né? Eles concordavam, claro, mas eu nunca acredito que uma participação em qualquer coisa na história seja muito passiva, porque sempre há opção para a pessoa, né? Não estou dizendo aqui que, claro, não vamos ser radical de dizer que o negro escravizado tinha a opção de não ser negro escravizado. Não era assim, existia a condição colonial, né? Existiam as grandes estruturas e a maior delas era a escravidão, que deita raízes em nós até hoje. Mas existia várias possibilidades de fuga, né? De entregar um documento errado, né? Isso a documentação não vai mostrar, porque é um subterfúgio pessoal que ele poderia usar para sabotar algum movimento. O negro que o Leonardo mandou para entregar o documental principal dos índios foi preso, não conseguiu o apoio dos índios do Maranhão para o movimento do Piauí, né? Eles continuaram lutando com os portugueses. Essa é uma participação ativa no sentido de mostrar que não é o fato da ordem do Leonardo ter sido entregue, mas
toda a vivência dele, o fato de que ele foi pego, ele com certeza ele pagou por isso, né? Deve ter sido castigado, enfim. E o próprio Leonardo escreve depois que isso foi uma grande injustiça, porque os Correios eram isentos, né? Mesmo no tempo da guerra, os Correios eram isentos de serem parados e presos. No máximo, eles tomavam a correspondência, mas prender não era uma boa opção. Então, sim, eu acho que foi uma participação muito ativa nesse sentido. Os indígenas, como o professor João Paulo já mostrou, utilizavam dos próprios recursos legais portugueses, né? Porque uma coisa é assim, muita gente acha que uma resposta ativa era os negros pegarem as armas e se voltarem e dizer não vamos fazer nada e manifestarem seu próprio interesse, né? Mas há uma forma também de participação ativa pela via legal, como os índios fizeram, né? De pegar a lei e dizer assim, olha, nós temos esse direito aqui, a gente quer participar sim, nós vamos constituir uma Câmara de Vereadores, nós vamos ter nossa própria legislação, né? Eu acho que são vias alternativas que não deixam de ser muito ativas, né? Porque demandam também aí um conhecimento do universo político, jurídico português da época, para se inserir nesse contexto. Realmente. Aí tem uma outra questão que eu fiquei me perguntando aí a partir da leitura que eu consegui fazer, né? E aí tu já até comentou isso em algum momento, né? De que existia esse imaginário, né? Que é um imaginário que foi construído, né? De que a nossa independência foi uma independência pacífica, né? Mas que aqui no Piauí, mas não só no Piauí, também em outros estados, né? A história já tem mostrado que existiram diversas batalhas, né? Enfim, a Batalha do Genipapo, inclusive, é tida como uma das mais violentas, assim, no ponto de vista do enfrentamento, de fato, né? Como é que tu vê, que tu conseguiu enxergar, né? A participação dessas pessoas, né? Escravizadas, indígenas, né? Dentro desse processo de um confronto, né? Dessas batalhas. Tu conseguiu identificar alguma coisa nos documentos que tu encontrou, né? E aí, eu não sei se houve, além da Batalha do Genipapo, tu falou aí de Valença, né? Que eu já não sabia que tinha um batalhão, né? Então, talvez tenha tido algum confronto, não sei, né? Mas se além do Genipapo aqui, né? Se houveram outros confrontos no Estado, né? Ao longo desse processo das independências, né? E se nesses confrontos também teve essa participação ativa, né? Desses povos, né? Sim, houveram muitos outros confrontos pontuais, né? Não na proporção da Batalha do Genipapo de tamanha força dos dois lados se encontrando, né? Mas sim, porque a independência não foi proclamada assim. Parnaíba proclamou sua independência, Oeiras demorou, foi proclamado no começo do outro ano, né? 24 de janeiro de 1823. O restante das vilas foi acompanhando lentamente. Então, assim, Valença, quando Campo Maior e Valença, quando Parnaíba proclama a independência, eles perguntam ao Oeiras o que a gente faz, né? E aí, só depois que o Oeiras proclama, é que eles mandam um ofício dizendo que as outras vilas sigam o exemplo que a gente deu. E aí tem aquelas que logicamente, não vão fazer isso de forma ligeira, né? Eles vão questionar, como a vila de Jerumênia, que foi a que mais demorou. Então, essas tropas elas vão ocupando essas vilas e fazendo valer a proclamação de independência que se deu em Oeiras. E nesses encontros existiam, sim, confrontos, né? O próprio Leonardo, quando chegou em Campo Maior, encontrou um destacamento que o Fedier tinha deixado, né? E houve confronto, ele prendeu os soldados portugueses, prendeu alguns populares também que se mostravam a favor de permanecer com Portugal. Houve também reações portuguesas, né? Porque isso é uma coisa que a gente não imagina, a gente imagina uma independência que só prevaleceu a vontade dos independentes, né? Mas houve reação dos portugueses no sentido de restaurar a ordem anterior, né? De cancelar a independência, e foram abafados, logicamente, porque
o Partido das Independências dessa altura já ia com muito mais adeptos, né? Mas houveram vários outros. A grande preocupação nesse período era fortalecer, inclusive, a margem do Rio Parnaíba, porque era onde tinha contato com a província do Maranhão, que ainda estava portuguesa, né, sobre ordens de Portugal. E nesses pontos específicos, principalmente em direção a Caxias, que vai ser a principal vila aí do interior do Maranhão, vai ser uma preocupação redobrada e vai ser uma grande estabilidade. A qualquer momento pode acontecer um confronto ali. Sobre a Batalha do Genipapo, o próprio professor João Paulo reconhece isso, que não há documentação mostrando a participação dos indígenas. Há documentação de que eles vieram para o Piauí, de que eles participaram de confrontos em Campo Maior, em outras áreas, anterior e posteriormente à data da Batalha do Genipapo, mas não há um relato assim consistente de que eles estivessem lá em Campo Maior participando da Batalha do Genipapo. O que não significa dizer que eles também não tivessem, né? Porque, como eu te falei, a gente depende do mundo da escrita, né? Então, o que não está escrito a gente não pode afirmar. Mas a população negra, principalmente de pardos, né, e aí eu coloco no termo geral mestiços, era quem estava lá. Inclusive, há representações muito duvidosas dessa batalha, né? Existem quadros que a gente vê aí, lá no monumento de Campo Maior, não sei se vocês já visitaram, mas tem um quadro retratando a batalha, né? Aí tem, claro, que uma obra de arte desse estilo depende muito da imaginação do artista, né? Mas existem alguns aspectos históricos que a gente não pode fugir. Os soldados portugueses são colocados lá com uniformes bem bonitinhos, e quem está lutando é branco, né? E aí, pela documentação, a gente percebe que não era bem assim, não. Até porque, numa população que você tem maioria mestiça, né, a probabilidade de uma amostragem lá de ser de mestiço também era muito grande. Lucas, tu tem mais alguma questão que tu queira fazer? Vocês estão me ouvindo? Sim, O Nelson Sodré, né, que é historiador também, sim, ele coloca que a independência ela não foi realmente uma revolução transformadora, né, no sentido de mudar a estrutura social do Brasil à época, né? Então, é claro que, apesar de representar uma quebra, né, ainda assim houveram muitos processos de continuidade da estrutura anterior, né? Aí a minha pergunta era mais no sentido assim de como é que tu, Luiz Carlos, avalia, né, o que foram os anos seguintes ao da independência, né, na, sim, na estrutura da sociedade brasileira, né? Mas, apesar de, né, de fato ter sido um processo que não foi totalmente transformador, houve ainda assim alguma mudança, representou alguma mudança para a gente do povo, mais especificamente. sim. Ótima questão. A minha interpretação pessoal desse período é que não mudou nada. Se mudou alguma coisa, foi para pior. Inclusive, os povos indígenas são prova disso, né? Porque eles tinham reivindicações deles que não foram atendidas posteriormente, né? Desses três projetos principais que eu analisei nas independências daqui, que foi do Simplício Dias, do João Cândido e do Leonardo, o que aconteceu depois? Eu noto que a preocupação do Simplício Dias era com o fluxo comercial dele, né? Depois, quando o Simplício morre, né, o que se percebe é que a casa dele não prospera mais, né, e acaba caindo aí no esquecimento em relação aos tempos áureos que ele conseguiu lá no Porto da Parnaíba. O João Cândido, ele estava preocupado principalmente com a questão de cargos serem ocupados por pessoas naturais locais, né, porque até então os cargos eram ocupados por portugueses. Ele consegue cargos bons e, inclusive, se aposentar aí como desembargador.
O Leonardo é uma figura muito sui generis e curiosa, porque ele pareceu encarnar o projeto do Rio de Janeiro, de unidade política a partir do Rio de Janeiro. Depois eles perdem o encanto com isso, né? Ele se decepciona com o resultado da independência, tanto que ele continua lutando aí na Confederação do Equador, e outros escritos posteriores dele dizem que ele, dão a entender que ele se desencantou com o político no geral, por causa exatamente do rumo que tomou, né? Porque ele, eu coloco ele como um idealizador dos projetos de independência, exatamente porque ele tinha essa noção de que era para ser uma revolução e era para mudar muita coisa, não, e ele viu que não mudou nada, né? Então eu acho que existe essa grande continuidade, né, de dizer que se mudou foi para pior. Inclusive por quê? Porque o Piauí, ao se colocar, né, como um defensor das independências e lutar por isso, ele perdeu uma grande rede comercial que ele tinha em relação ao gado, né? Quando ele se coloca independente, que o Maranhão continua ligado a Portugal, eles vão cortar o fornecimento de gado para o Maranhão e para outras províncias vizinhas, né? E isso era o que mantinha a província, o comércio de gado. E aí eles vão sofrer muito com isso no pós-independência. Agora, eu acho que se houve uma grande herança da independência, né, e eu vejo as independências a partir dessa perspectiva, né, o que foi que aconteceu, seus atores, que foram os participantes, e seus herdeiros, né? Inclusive eu divido os capítulos assim. Foi uma ideia que eu tive a partir do François Ferrer, que ele analisou a Revolução Francesa. Eu acho que a grande herança para as populações foi exatamente essa noção de participação ativa na política, né? Porque aí o que é que você vai perceber depois das independências? Que o povo vai continuar na Confederação do Equador e em diversas outras estabilidades políticas que foram características do primeiro período, do primeiro reinado. Então, até a década de 1840, é uma tensão só, né? Eu acho que o grande desejo dessas pessoas na independência, aqui no Piauí, pelo menos, era uma constituição, né? E era manter seus privilégios. Eles aderiram a esses projetos de independência crentes de que ia haver uma constituição própria, mas depois o próprio Dom Pedro, né, acaba dissolvendo a Constituinte, e ele próprio fazendo uma constituição que não agradou muito. Então essas crises elas vão continuar. E eu acho que o que ficou das independências é exatamente isso. A população vê que era capaz de reagir como um elemento político ativo. Isso não era comum no período colonial, isso não era comum antes das independências, viu? Massa. Mas aí, assim, apesar disso, o que eu consegui compreender, né? E aí, apesar dessa percepção que você traz e também dessa participação ativa, né? Dessas pessoas, mas pós-independência, né? Então, é como se assim, eu tivesse me colocado à disposição do projeto da independência, lutado ativamente para que isso acontecesse, mas quando aconteceu, né, os meus direitos não foram assegurados, né? Então, eu continuei em uma condição, né, de subalternização, permaneço numa situação de ser subjugado aí por outras classes, né? E aí por isso que essa estrutura permanece, né? Então, assim, do ponto de vista, colocando aí um ponto de vista de uma discussão mais racializada, né? Para os povos negros, né, indígenas, participar da independência, né? Ou o resultado, na verdade, dessa independência não foi um resultado positivo para eles, né? Podemos dizer assim. Embora eles participaram do processo ativamente, né? Sim, participaram ativamente, mas aí, claro, no pós-independência eles não foram inseridos nisso, né? O negro continuava na sua posição hierarquizada da sociedade, né? O indígena também, e essa é uma questão que vai perdurar aí durante todo o século XIX. É isso. Lucas, eu não sei se tu tem mais alguma questão, acho que da minha parte já estou Não, acho que é satisfeito. isso também, amigo. É isso, né? Pronto. Luiz Carlos, pois se tu tiver algo mais a dizer aí que a gente não perguntou e que tu acha importante
de falar, né, sobre o trabalho que tu fez aí, fica à vontade também. Tá? Eu acho que é essencial a gente entender, nesse momento específico de comemoração ou de memoração, né, de 200 anos de independência, a gente entender que independência foi essa, né? Porque ainda mais hoje, onde nós estamos aí no estágio de regressão que a gente não testemunhou anteriormente, né? Entender isso faz com que a gente veja, principalmente nessa perspectiva de, como eu disse no começo, eu não peguei nenhuma fonte nova, né? Eu já peguei todas essas fontes trabalhadas por outros autores, mas outros autores que não colocaram em questão muitas coisas que eu coloquei. A participação popular. Inclusive, eu esqueci de falar um ponto muito interessante, que foi a participação feminina nesses processos. Ativíssima, porque até hoje o que se toca na historiografia piauiense é num relatozinho do João Cândido dizendo que lamentava que a participação feminina fosse esquecida, porque a mulher piauiense demonstrou muita coragem de mandar, ela mandava seus maridos para a guerra, né, seus maridos e seus filhos. Mas não foi só isso, não. Eu encontrei uma documentação interessante, inclusive com o nome das mulheres, de 3 mulheres ladioeiras, que eu lembro o nome só de uma, que é a Dona Rosa, que elas fornecem farinha para as tropas independentes, né? E isso quer dizer muita coisa, porque aí é onde entra o trabalho do historiador de fazer as fontes falarem, né? Porque a priori você olha assim a informação, a mulher está dando farinha. Mas qual era a importância da farinha nessa época? Total, porque era a principal fonte de alimentação da época e estava faltando, porque você veja, no Piauí, de repente vem uma massa de tropas cearenses ocupar aqui. Isso vai ter várias questões práticas, né, de moradia, de falta de alimento, né, de manutenção dessas tropas. E aí mulheres que administravam suas fazendas, né, que possivelmente também tinham trânsito comercial com outras províncias, porque isso era comum na documentação de passaportes da época, vão fazer essa doação de farinha para alimentar as tropas. Isso é essencial para a independência, elas estavam ajudando a manter, né, essas tropas aqui. Então, acho que assim, é fazer novas questões a essa documentação, né, numa perspectiva conectada, numa perspectiva que reconheça a participação desses sujeitos que foram silenciados ao longo da história, né, os negros, os indígenas e as mulheres, né. A documentação, ela fala e ela é explícita, faltava exatamente esse questionamento. E quando eu coloco isso dos autores clássicos, eu não estou dizendo assim para abandoná-los, né? De forma alguma, eles são essenciais, inclusive para o meu trabalho. O primeiro capítulo é dedicado a eles. Eles construíram suas próprias visões de independências aqui no Piauí. E o trabalho empírico deles em relação ao levantamento de fontes, foram eles que descobriram essas fontes no Arquivo Público do Piauí, né? E estão lá hoje reunidas e catalogadas graças ao trabalho deles que conseguiram isso. Mas exatamente de perguntar como é que a gente pode avançar nesse sentido, né? Não pegar esse período de independências a partir do discurso oficial, no sentido de enaltecer o governo, como se está vendo agora, né? Onde a data vai ser utilizada aí para um desfile militar, no sentido de fortalecer o discurso do governo atual, mas de pegar o processo para entender como foi que se constituiu essa nação brasileira, porque é aí onde nasce a nossa nação. Antes, nós não podemos falar em nação brasileira, antes das independências. É nesse período que é construído. E daí, entendendo essa participação, né, entendendo que não houve muita mudança para o povo, a gente já entende muita coisa que permanece como herança. E é isso. Totalmente. Tu tem foto desses documentos que tu tá falando? Eles estão todos digitalizados aqui no meu notebook. Tu teria como mandar, assim, alguns pra gente, só pra gente conseguir ilustrar Sim, sim. assim, alguns principais que dão conta aí de fato, dessa participação, né? Talvez esse que tu falou das mulheres, esse de Sim. Valença, né? Ou algum outro que tu ache
relevante assim também, né? De que confirmam aí essa participação ativa e tal. Pronto, eu vou procurar. Inclusive, quando eu achava um documento interessante assim, é um dos prazeres do historiador, né? Porque é muito cansativo você ler, né? Foram Hum, 1.600 imagens em manuscrito, português arcaico, né? Então uhum. tinha algumas palavras eu passava dias, semanas, tipo as fases difíceis de Candy Aham. Crush, né? Que a gente passa uma semana sem passar. Quando eu achava um trecho interessante, eu pulava de alegria e mandava para o professor Maírton. Maírton, olha o que eu achei. Isso é uma alegria do historiador. Eu vou procurar na conversa com ele esses documentos mais interessantes para te mandar. Pronto, beleza. Carlos, cara, pois eu te agradeço demais pela entrevista, parabenizar pelo teu trabalho, muito importante, de fato, a gente está refletindo aí sobre essas questões. Aí a gente vai agora aqui elaborar a matéria, escrever o textinho, né? E aí acho que até o dia 7, não sei se no dia ou antes, né? Também por conta da data aí, a gente vai soltar aí, mas eu te aviso, vou te avisando. Tá certo, obrigado e boa sorte aí para vocês com esse projeto maravilhoso, né? Eu li rapidamente o objetivo de vocês, mas fiquei encantado. Eu tenho uma prima que é da comunicação, ela está fazendo mestrado no programa de comunicação em Teresina, que é a Thalita. Ah, que massa. E eu encaminhei para ela ver essa proposta de vocês. Pronto. Nossa, o Ocorre é colaborativo, né? Então, quem quiser chegar também, que se afine assim com o nosso modo de pensar ali também, tá Muito massa. pode chegar. Inclusive, não só jornalistas, né? Historiadores também, tá aí o Lucas. Sim. O Lucas é historiador? Não, eu sou do direito, na verdade, Ele né? Ah, gosta da sim. história, né? Historiador diletante, né? Mas é isso, eu também, eu queria fazer o meu, eu tô concluindo a graduação agora, eu queria pesquisar o Emiliano Munduruku. Estou Sim. muito encantado com a história dele. É importantíssimo. Eu sempre vou dizer isso, que seguir sujeitos é uma opção metodológica histórica trabalhosa, mas que dá muito resultado interessante, no sentido de pegar esse discurso oficial e dizer, olha, nesse caso não era bem assim, né? E isso a gente só pode afirmar através de sujeitos que nos dão essas pistas mais próximas da realidade. Com certeza. Pois é isso, gente. Obrigado, Lucas, Luiz Carlos. A gente Eu vai que se falando. agradeço. Valeu, queridos, até mais. Valeu, tchau, 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 tchau. gente.